matutina, suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Faz nascer uma nova manhã e faz nascer uma nova manhã. Olá, meus queridos irmãos. Hoje eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva. Guarda a paciência. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que a paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente ante da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará enfim a senda de luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústias. A instituição a que serves, onde sofres intromissão da calúnia ou golpe de crueldade. O parente que deves respeito e carinho do que qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. A palestra de hoje, ela se intitula Momentos de Paz. É uma palestra que a gente fez no ano de 2009 para o lançamento do livro Momentos de Paz na Serrinha. E aí, eu revendo a palestra hoje, a gente vê que os momentos continuam. 11 anos depois, nós ainda temos a necessidade de paz, a terra ainda está complicada, muitas guerras, muitos sofrimentos, muitas pessoas passando privações. E agora então, com a situação da pandemia, é que a coisa tende a se agravar. Aumentou muito o número de suicidas, aumentou muito o número de divórcios em alguns países, porque talvez as pessoas ainda não consigam cultivar esses momentos de paz dentro de si, que são tão importantes para todos nós. Falar em paz é tentar demonstrar a necessidade de policiarmos os nossos atos diários. E nós, em grande maioria, respondemos tudo que temos na ponta da língua. Quando alguém fala alguma coisa em questão de política, em questão de esportes, em questão de vida diária, do casal, da família, né? Aquela reunião de domingo ao redor de uma mesa, alguém fala uma coisa e logo a gente vai e explode.
Então, falar em ter momentos pacíficos dentro de nós é relembrar que necessitamos pensar um pouquinho mais antes de falar, buscando uma vivência mais equilibrada, mais tranquila, cuidar das nossas atitudes, porque elas vão revelar o que nós temos dentro de nós. As nossas atitudes, as nossas palavras vão revelar tudo isso. A gente lembra de uma fábula que chama-se a Fábula dos Três Conselhos. Então, conta-se que numa determinada época da história da Terra, existia numa terra muito longínqua um homem e uma mulher, um casal, portanto, que viviam num sítio. Aquele sítio deles era um sítio bom, mas necessitava de um grande investimento para que ele pudesse produzir um pouquinho mais. Aí, aquele homem um dia chegou para a esposa e falou assim: olha, nós precisamos de investimento e nós não temos como fazer isso aqui. Então, eu vou ir para uma terra distante, vou trabalhar durante muitos anos, não retornarei aqui e você também não vai saber onde eu estou para que você não me procure, e vou juntar todo o dinheiro possível para quando eu retornar a gente possa investir no nosso sítio e assim ter um padrão de vida melhor. E assim foi feito. Aquele homem, ele partiu para aquela terra distante, ele arranjou emprego numa fazenda e ele conversou com o patrão. Ele chegou: olha, nós vamos fazer o seguinte, o senhor não vai me pagar todo o salário do mês, só me pague aquilo que for necessário para a minha sobrevivência aqui, e ao final de um certo tempo, quando eu achar que já tenho dinheiro suficiente para retornar a investir no meu sítio, eu pego esse dinheiro que estará guardado com o senhor e eu vou então voltar para a minha esposa. Aquele patrão compreensível falou: não, tudo bem, não há problema algum, nós vamos fazer isso, e quando você achar que tem que ir embora, você me avise com um dia de antecedência e eu prepararei então o seu dinheiro que estará guardado no meu cofre. Passam-se 20 anos. Aquele homem falou: olha, acho que eu já tenho dinheiro suficiente para melhorar a minha terra. Chega no patrão dele e fala assim: meu senhor, eu gostaria então de pedir demissão e que amanhã o senhor então me entregue, na hora de eu partir, todo aquele dinheiro que ficou guardado esses anos todos aqui no seu cofre. O patrão falou assim: olha, não há problema algum. Amanhã, de manhã, antes de você partir, você vai receber o seu dinheiro. Porém, eu tenho uma proposta para te fazer. Você trocaria todo o dinheiro que você tem comigo a troco de 3 grandes conselhos? Aquele homem ficou meio assim assustado. Mas que seriam esses conselhos? E o patrão falou assim: não me responda agora. Amanhã, de manhã, pense a noite inteira e amanhã de manhã você vai então me responder sobre isso. No dia seguinte, pela parte da manhã, ele chegou para o patrão dele e falou assim: olha, eu acredito no senhor, que é uma pessoa muito honesta, muito boa, sensata, e eu vou aceitar os 3 conselhos a troco desse dinheiro que o senhor está me oferecendo, do dinheiro que ficou todos esses anos guardado. Eu acho que servirão para a minha vida. O patrão falou assim: uma boa decisão. Então vai lá. O primeiro conselho: não entre por caminhos desconhecidos. Segundo conselho: não tenhas curiosidade com o mal. Terceiro conselho: não tome decisões com ira, com ódio, com mal, com raiva, pois poderá arrepender-se daquilo que decidiu. Ele olhou assim: olha, realmente são grandes conselhos que poderão me auxiliar pelo resto da minha vida. Já ia partindo quando o patrão falou assim: não, você não vai sem nada, né? Como é que você vai chegar lá na sua casa sem nada? Eu vou te dar então 3 pães. São 3 dias de viagem, 2 dias de viagem. Você vai chegar lá mais ou menos no 3º dia. O primeiro pão para você comer no primeiro dia, o segundo pão no segundo dia, o terceiro pão você deixa para comer quando chegar em casa, para que você possa oferecer algo à sua esposa, para que não chegue de mão abanando, de mãos vazias.
E assim foi feito. Ele pegou aquele bornel, estavam os 3 pães um em cima do outro e partiu. Meia jornada de viagem, ele encontra um homem na beira da estrada que fala assim: você está indo para a cidade tal? Eu falei: estou. Mais à frente, um quilômetro da frente, tem um caminhozinho, tem um atalho. Se você entrar ali, você economiza aí umas 2 a 3 horas de viagem. E ele ficou todo feliz, ia conseguir chegar mais cedo em casa, pegou aquele atalho. Andou uma meia hora e lembrou do conselho: não entre por caminhos desconhecidos. Aí ele pega, retorna e volta para a estrada e segue viagem até a cidade. Naquela cidade ele se hospedou numa estalagem e contou aquela história estranha pro hospedeiro, e o rapaz falou: olha, você fez bem. É um malfeitor aquele homem. Ele atrai as pessoas para aquele local, rouba tudo que eles têm e os mata. Então o primeiro conselho já lhe serviu no primeiro dia de viagem. Foi dormir. Na madrugada escutou diversos barulhos no corredor e ele pensou foi até a porta, vou abrir para ver o que está acontecendo. Aí ele imediatamente já lembrou do segundo conselho: não tenhas curiosidade com o mal. Aí ele: caramba, não posso ter curiosidade com o mal, como diz ali o conselho. Um já me serviu, imagina esse também. Resolvi dormir. Pela manhã, o dono da hospedaria falou assim: você escutou algum barulho no corredor, uma coisa assim? Ele falou: olha, escutei. Mas você não teve curiosidade de olhar? Ele falou: não, eu não tive curiosidade de olhar, não era comigo, ninguém me chamou, ninguém pediu socorro, eram só barulhos. E o dono da hospedaria falou: você fez muito bem, meu filho, porque é o rapaz que estava fazendo barulho, é o meu próprio filho. Ele é louco e atrai as pessoas para o corredor e as mata. Então você, por não ter tido a curiosidade, você era o único hóspede que nós tínhamos ontem, então isso salvou a tua vida. E assim aquele homem feliz seguiu viagem por mais 2 dias, e quando ele chegou ao final da tarde, perto das cercanias de seu sítio, ele olha ao longe, vê a tua casa antiga ainda preservada, olha para a varanda e vê um casal abraçado. A sua esposa abraçada a um outro homem, jovem, e lhe acariciando os cabelos. Ele imediatamente larga as coisas, saca de um punhal e parte para matar os dois, sem ser visto. Quando ele vai se aproximando da casa, ele lembra do terceiro conselho: não tomes decisões com raiva, com ódio, com precipitações. E assim ele resolve dormir na mata, e no outro dia de manhã ele ia lá e ia contar para a esposa o que tinha visto e ia se separar dela. E ficou muito irritado, se sentindo injustiçado, que aquilo era um absurdo. Pela manhã, ele acorda. Quando ele chega para surpreender a esposa com o amante, ele já não estava mais lá e ela estava sozinha. E quando ele conta a história, ela fala assim: não era um amante, era teu filho, ele tem 19 anos de idade. Quando você saiu daqui, eu estava grávida e não sabia. E, portanto, você mataria o seu próprio filho. E aquilo foi um choque para ele. E ele percebeu que aqueles 3 conselhos valeram-lhe a vida. Pois se ele tivesse matado a esposa e o próprio filho, ele certamente teria se matado logo em seguida quando ele soubesse. E ela pergunta então como é que foi. Ele contou toda a história dele, como é que foi. Contou dos 3 segredos. E ela é uma mulher compreensiva, como todas. Diz: não há problema, não tem problema nenhum, a gente luta para conseguir levar adiante esse nosso sítio. E aí ele falou: não, mas eu trouxe pelo menos um pão, né, para a gente poder tomar o café, que o patrão falou que era para eu levar pelo menos alguma coisa. E aí ela prepara o café, prepara a mesa, coloca um pão em cima da mesa. Quando pega a faca e parte o pão, estava recheado de diamantes, que valia exatamente o dinheiro que ele economizou durante todos aqueles anos. Então aquele patrão sábio colocou dentro dos pães toda a fortuna que ele precisava. Se ele não tivesse seguido os conselhos, ele certamente não conseguiria acessar todo aquele dinheiro que ele tinha guardado por tantos anos. Então, os 3 conselhos salvou a vida dele. E
Quantos de nós não entramos por caminhos desconhecidos? Quantos de nós não temos curiosidade com a vida alheia? Quantos de nós não tomamos decisões extremamente raivosas e elas acabam prejudicando a vida de outras pessoas? No direito se fala dos crimes do homem de bem. Então, os crimes do crime do homem de bem é aquele crime da explosão momentânea de raiva. Quando a pessoa, às vezes, um acidente de trânsito, uma palavra mal falada, um sentido entendido errado de uma conversação, aquela pessoa com raiva saca uma arma ou algum outro objeto e acaba levando à morte uma outra pessoa. Então são os crimes, ou uma agressão forte a uma outra pessoa, são os crimes do homem de bem. Quantos de nós, ou quantos que nós conhecemos que não entram pelos atalhos das drogas, do adultério, da corrupção? São atalhos desconhecidos, que a pessoa vai entrar sem saber onde é que ela vai parar. Ou ela fala, eu vou fazer durante algum tempo, depois eu paro. E exatamente é muito difícil conseguir parar determinadas coisas, determinadas ações quando nós a começamos. Então não vamos agir dessa forma. E os psicólogos dizem que existe, no caso segundo Freud diz que, o pai da psicanálise, ele diz que existe dentro de nós dois instintos que brigam entre si, Eros e Thanatos. No caso do Eros, é todo o instinto que nós temos de vida. Os instintos do amor, os instintos da proteção, os instintos da amizade, instintos do perdão, da cordialidade. Tudo isso é quando Eros está dominando a nós. E Thanatos é todo o instinto de morte, toda a agressão, toda a agressividade que temos, tudo que vai destruir alguém ou alguma coisa, um ideal, uma pessoa e assim por diante. E que nós ficamos brigando com eles. Às vezes a gente acorda de manhã, teve aquele trabalho gostoso no plano espiritual, a gente está bem, vai tomar café, quando você sai na rua, no primeiro que pisa no seu pé, pronto, o Thanatos domina. E aí você está então saindo daquele padrão vibratório superior que estava equilibrado e passa então a deixar Arquitânatos. E quem é que vai determinar quem vai dominar? Somos nós mesmos, nós que vamos dar ouvidos a um ou outro. Lembra da história lá dos índios americanos, não sei se são os Sioux, Apaches, e a lenda fala que nós temos dentro de nós dois lobos. E esses dois lobos são alimentados, o lobo bom e o lobo ruim. E aí o aprendiz perguntou-se, mas quem é que domina? Falou assim, aquele que você alimentar mais. Então, quais são os lobos que nós estamos alimentando dentro de nós? Os lobos da agressividade, do rancor, ou os lobos do amor, do perdão, da paz? O Dr. Robert Oppenheimer, tem uma coisa que a gente lembra sempre, que Jesus falou um dia, quem comigo não ajunta, espalha. E o que nós estamos fazendo? Ajuntando ou espalhando? Ou seja, as nossas ações diárias estão fazendo o quê? São ações para o bem, são ações para o mal? Como nós estamos perante a nossa própria consciência? Em 16 de julho de 1945, o Dr. Robert Oppenheimer, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, após o primeiro teste atômico, disse, quando ele observou aquele cogumelo atômico, eu sou a morte, a destruidora dos mundos. Então, quando ele falou isso, ele estava ali dentro, estava dentro dele tudo aquilo que ele possuía naquele momento, de raiva, de rancor, de ódio e de vontade de destruição. Mas, há 2000 anos atrás, um outro homem, simples, meigo, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, a quem nós estamos seguindo? A qual Senhor nós estamos seguindo nesses instantes?
nessa luta diária que todos nós temos para evoluir, para crescer, para melhorar. Quais são os efeitos da maldade? Então, na psicosfera, isso cientistas falam, o Divaldo fala muito disso, que a psicosfera da Terra ela é feita, ela reflete os pensamentos da humanidade. Então, um dia, num livro que o Luiz Sérgio fala, que ele um dia foi alçado a uma certa distância do planeta Terra e foi-lhe aplicado, né, uma energia na vista espiritual dele, que o Luiz Sérgio já desencarnado, em que ele pôde ver a psicosfera, ou magnetismo da Terra. E ele disse que era muito cinzenta, mas muito cinzenta mesmo, em alguns locais, em alguns países até bem escuras. E que em determinados momentos ele observava algumas espirais douradas subindo. E ele perguntou para o mentor dele, o instrutor, falou: o que são aquelas espirais douradas, enquanto as outras são negras ou cinzas? Ele falou assim: aqueles são os poucos humanos que já pensam no bem. Então, se eu estou o dia inteiro pensando em coisas más, eu estou mandando aquelas espiraizinhas negras ou acinzentadas para o espaço. Por outro lado, quando eu estou pensando coisas boas, quando eu estou fazendo coisas boas, nós estamos emitindo espiraizinhas douradas. E a gente espera que daqui a alguns anos se consiga reverter esse quadro. O Divaldo fala muito que as epidemias elas são geradas pela psicosfera humana. Então, a humanidade ela vai se materializar, tendo comportamento materialista ano após ano, e isso vai se acumulando, e de repente, pum, vem uma epidemia. Cria-se condições de que um determinado vírus que já existia, que ele consiga então se fortalecer e se fazer presente. Isso você falou lá quando surgiu a gripe suína lá atrás. E agora, recentemente, nós talvez tenhamos a mesma ideia em relação ao Covid, ao coronavírus. Então, quando nós estamos muito materializados, nós somos então capazes de criar essas doenças, e essas doenças vão nos atingir de forma geral. Essa agora, então, foi para parar a Terra. Parou o planeta inteiro, não há um país que não tenha sido atingido, então o problema é geral, não é um problema local. Porque quando a gente fala, não, o país está mais materialista que o outro, o Brasil é mais tranquilo, não, parou todo mundo, significa que nós estamos no mesmo barco, estamos mais ou menos no mesmo padrão vibratório nesses instantes. Então é necessário que mudemos alguma coisa, e aí esses vírus não terão mais condições de sobreviver entre nós. Quando o amor prevalecer, eles não existirão mais essas doenças, esses vírus. Quando a gente estava lá na Serrinha do Lambari, o Centro Espírita no início, a gente tinha a reunião mediúnica, né, já começamos desde lá. Eu lembro de um dia que um espírito disse que quando nós brincamos com alguém, mesmo que inocentemente, colocamos um apelido num, um apelido no outro, fazemos uma pegadinha com um, pegadinha com outro, e essa pessoa se irrita, aquela irritação dela vai criar uma aura de energia negativa. Espíritos menos esclarecidos conseguem retirar aquela energia negativa dela e vão acumulando em pequenas baterias. Para quem se viu o quartel, seria então um cunhete de munições, né? Você pega aquele tipo de um cunhete e eles vão enchendo aquilo ali com aquela energia negativa da pessoa, e eles vão até os campos de cultivo. Então toda colônia espiritual ela possui do lado de fora, em geral, campos de cultivo. Vai cultivar alimentos que serão consumidos pelas pessoas recém-desencarnadas que ainda têm necessidade de se alimentar. Então vai tomar aquela sopinha. Tá lá o André Luiz, né, que sempre fala, estava feliz da vida e foi almoçar na casa lá do Lízias, da família do Lízias, e quando foi ver era sopa. Então sopa em todo lugar, né? Depois, como diz o Luiz Cláudio, vai para jantar, né? Vai jantar o almoço e assim por diante, né? Mas então é sopinha. Então antes de desencarnar é bom começar a tomar sopinha para se acostumar. Então esses espíritos, eles lançam essas baterias de energia nesses locais,
e destroem as plantações. E aí tem todo o trabalho do plano espiritual para escalar aqueles trabalhadores que ali exercem sua função. Então eles vão lá e replantam tudo aquilo ali. Não vai trazer dano maior, mas vai dar trabalho, né, gente? Então é trabalho. Então toda vez que nós fazemos isso, irritamos alguém, colocamos apelidos e ficamos ali enchendo a paciência da pessoa, é porque poderá acontecer isso. Nós então alimentamos essa psicosfera negativa quando temos esses pensamentos de ódio, rancor e assim. Não nos esqueçamos que quem ama quer amar mais. A Madre Teresa que disse, que perguntaram para ela o quanto nós deveríamos amar, e ela disse, nós devemos amar até doer. O Lancelin, no livro Viagem Astral, que relata o trabalho do espírito Miramês, Lancelin é um espírito desencarnado, ele é como se fosse um repórter. Então ele vai relatando, ele acompanha a equipe do Miramês e ele vai relatando todos os trabalhos. Nesse livro, Viagem Astral, se eu não me engano, são 22 histórias. E o Lancelin fala que um dia ele estava no Rio de Janeiro, no plano material do Rio de Janeiro. A equipe estava trabalhando e ele ficou do lado de fora um pouco para tomar um ar, para dar uma descansada, né? E ele viu uma pessoa vindo na rua e ele tentou sentir amor por aquela pessoa que ele jamais viu na vida. E ele falou que é muito difícil. Imagine nós, aqui encarnados, com todas as limitações que nós temos, que a encarnação nos dá. Será que conseguiríamos sentir realmente amor por uma pessoa que nós não conhecemos? Muito difícil. Mas um dia nós alcançaremos essa condição de conseguir amar, mesmo aqueles a quem nós não conhecemos. A que Senhor servimos? Não podemos servir a dois senhores. Estamos servindo ao bem ou ao mal, a Jesus ou às equipes que querem dominar a terra e fazer todas as maldades possíveis. Lá na pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a razão da predominância do mal sobre a terra. E os Espíritos respondem, é por culpa dos bons. Todo mundo esperava que ele fosse falar assim, não, é por culpa dos maus que estão dominando. Não, ele fala, é por culpa dos bons. Os maus são ousados, os bons são tímidos. No dia em que esses últimos quiserem, preponderarão. Porque nós nos aquietamos diante das situações. Observamos situações de erro, situações complicadas, difíceis, e vamos ficando quietos, vamos ficando parados, não reagimos e não colocamos as nossas ideias pacificamente em pauta. E assim o mal vai dominando na Terra. Não alertamos as pessoas sobre o mal que determinados grupos levam ao planeta, determinadas situações, determinadas coisas, uso de drogas, uso de álcool, ideologias. Ah não, um dia isso aí vai acabar, mas é nossa responsabilidade combatê-las de forma pacífica, mostrando ao mundo que existem coisas melhores. Então, qual é a culpa da predominância do mal na Terra? A culpa é dos bons, porque os bons são tímidos, então nós não podemos ser tímidos. Mais uma vez a gente lembra que Jesus falava, quem comigo não ajunta, espalha. Nós estamos ajuntando ou estamos espalhando? As pessoas têm a mania de grande coisa, de fazer grandes obras na Terra. Eu lembro da história de uma senhora que ela reencarnou, casou-se de uma família rica, casou-se com um rapaz de outra família mais rica ainda, e ela não pôde ter filhos. Numa determinada época da vida dela, se tornou espírita e resolveu então criar um orfanato, construir um orfanato para meninas desamparadas. Aí fez o planejamento minucioso daquele orfanato. Ele ficou pronto, ela olhou, não tá bom, vamos colocar mais isso, colocar mais aquilo, vamos pegar dinheiro aqui, fazer campanha, ela desencarnou. Desencarnou e chegou desesperada no hospital que não deu tempo
O Espírito falou assim, como não deu tempo? Você teve a vida inteira para construir, você ficou anos e mais anos fazendo aquela obra e só queria que ela ficasse cada vez mais bonita. E na verdade ela precisa ser útil, precisa ser prática, ela não precisa ser bonita. Você não precisava colocar mármore em todos os lugares, você precisava de alojamento para as meninas, de uma escola, de um local, né, para atendimento médico. Você não precisava colocar mármore, colocar isso, colocar aquilo, vidro colorido. Então as pessoas às vezes têm essa mania. Quando nós começamos lá no Centro Espírita Francisco Xavier em Itatiaia, eu lembro que a gente tinha 8 mil reais na conta. Se a gente fosse esperar esse dinheiro chegar a 20, 30 mil para construir, a gente estaria com aquela casa até hoje sem ser construída. No entanto, nós nos lançamos todos, a equipe inteira, de corpo e alma no projeto, e hoje tem lá uma casa maravilhosa, né? Útil, simples, prática, né? E está funcionando muito bem, atendendo muitas pessoas. Muitos pensam que precisa ganhar na Mega Sena para poder fazer obras de caridade. E quando ele ganhar, ele vai acabar esquecendo de fazer, vai se afastar daqueles que necessitam, com medo de sequestro, de assalto, assim por diante. Então não é por aí. O Chico ele falava que dava para acabar com a fome no mundo com pequenas ações, como por exemplo, de você pegar e o que sobrou do seu almoço, sobrou do seu jantar, coloca num potinho, guarda no congelador, no freezer, e quando uma pessoa estiver precisando, você vai lá e doa aquela comida, ou vai no final de semana para algum local e doa. Já existem diversos trabalhos nesse sentido, pessoal que doa quentinha, lá no Rio de Janeiro, no Condessa Paula, que o Luiz fala sempre sobre isso. Aqui em Resende, a Igreja Católica, ela arrecada, né? A igreja aqui da Academia Militar das Agulhas Negras, o pessoal da igreja arrecada nas feiras, aquilo que tá sobrando na feira, no final da feira, faz uma sopa e distribui em Resende. São ações desse tipo, então, que podem ajudar. Você não precisa ter um restaurante popular para 500, 600 pessoas, mas você alimentar aqueles que estão na situação de maior necessidade, de maior vulnerabilidade, então você já consegue reduzir a dor no mundo. Então são pequenas ações. Eu lembro que existe então a fábula das 3 árvores. Então dizem que numa determinada região da Palestina existiam 3 árvores. Aquelas árvores, o Divaldo sempre fala, né, que quando ele começa a contar essa história, alguém fala, mas a árvore não fala, mas na história dele a árvore fala. Então na minha também a história vai falar, a árvore vai falar porque eu estou copiando do Divaldo essa história. Então as árvores elas iam crescendo e iam conversando entre si, batendo papo das coisas da vida, e um dia uma falou assim, olha, eu tenho um sonho, eu gostaria de ser o baú, de ser transformada no baú mais precioso da terra para receber joias, pedras preciosas, anéis, pulseiras, cordões de ouro, de grande parte dos reis da humanidade. A segunda árvore olhou e disse, eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. E a terceira árvore, orgulhosa, falou assim, eu quero crescer tanto, ser tão grande que quando as pessoas forem pensar em Deus, terão que olhar para o alto e me verão. Então são pensamentos de grandiosidade, pensamentos, né, de pessoas que querem fazer coisas maravilhosas para a humanidade. Não há problema algum nisso. Não há problema algum nisso. Mas aquelas árvores foram crescendo. Uma determinada época, um lenhador não muito sensível chegou e passou o machado em todo mundo. Derrubou as 3 árvores. Aquele lenhador era dono de um depósito de madeira naquela região, e ele levou aquela madeira. A primeira árvore, aquela que queria ser um baú para guardar os tesouros, ela foi transformada num coxo para animais e foi vendida. A segunda árvore, aquela que queria ser um barco maravilhoso que ia transportar reis e rainhas, foi transformada num pequeno barco de pesca, foi vendida para um grupo de pescadores.
E aquela terceira árvore que queria crescer tanto acabou sendo cortada, coitada, e não foi aproveitada naquele instante. Ela foi então cortada em várias vigas e foi deixada de lado naquele depósito. Mais alguns anos se passam e uma noite cintilante, bela, uma mãe e um pai chegaram num local e depositaram uma criança naquele coxo de animais. E os outros animais se arrodearam dele, luzes se fizeram presente e de repente aquela árvore que estava se sentindo triste por ser um coxo para animais, percebe que tem nela o maior tesouro da humanidade, que era o menino Jesus. Alguns outros anos se passam e aquela outra árvore que foi transformada num pequeno barco de pesca, transportar pescadores para cá e para lá, e ela se sentia muito mal com isso, porque via fedendo peixe, e ela queria ser um navio para transportar reis e rainhas, ela não queria ser um pequeno barco de pesca. Ele foi alugado, aquele barco um dia foi alugado para um grupo de pessoas que iam pregar na outra margem do lago Genezaré, Tiberíades, o mar Tiberíades. E quando eles estavam retornando, fez-se uma tempestade muito forte, todos estavam assustados, só um estava adormecido. E quando a tempestade aumentou muito e o barco ameaçou de adornar, eles acordaram aquele homem, ele olhou, levantou e olhou e falou assim: pare. E no mesmo instante, o vento e a tempestade pararam. E aquela árvore, então, percebe que ela tem em cima dela não apenas o rei da terra, mas o rei dos céus. Alguns anos se passaram, poucos anos se passaram, e aquela árvore que ficou guardada no depósito sem ser utilizada, um dia foi comprada e duas de suas vigas foram unidas em forma de uma cruz. Aquela cruz foi colocada nos ombros de um homem que, sofrendo muito, subiu a colina em que aquela árvore foi colocada, que foi transformada em vigas, foi colocada de pé, e aquele homem foi pregado nela, e ela se sentiu muito mal por ter sido participe de um ato de crueldade contra um ser humano. Porém, 3 dias depois, aquele homem ressuscitou e aquela árvore percebeu que quando toda a humanidade fosse pensar naquele homem que havia ressuscitado após ter sido morto na cruz, iam olhar para ela em algum local. Então, aquelas 3 árvores tinham sonhos grandiosos, porém foram as realizações simples que as transformaram que foram pautar as suas obras, e elas foram extremamente importantes para a história da humanidade. E existe entre nós uma coisa que a gente chama de linha da fraternidade. Então às vezes a gente está lá na casa espírita e ouve: fulano está precisando de um alimento tal. Nós podemos muito bem ou passar no mercado, comprar aquele alimento, deixar na casa espírita, na caixinha, ou depositar um dinheiro para que o centro possa comprar e entregar, e não há problema algum. Porém, se pudermos, nós poderíamos então ultrapassar o que nós chamamos de linha da fraternidade, que quando nós nos interessamos em auxiliar alguém, existe entre nós e aquela pessoa uma ligação psíquica, psicológica, que seja magnética. E muitos de nós, se puder, poderia então ir até a pessoa e levar, e não apenas dar o dinheiro. Porque aí nós vamos entender a situação de forma muito diferente. Vamos sentir mais a dor daquela pessoa, vamos sentir mais a dor do próximo, e vamos então ter rompido com essa linha da fraternidade, e talvez possamos fazer até um pouquinho mais. Conta-se que na década de 80, na cidade de Los Angeles, uma história real,
Se vocês pesquisarem depois, vão ver lá a história do bombeirinho Bill. Então, Bill era um garoto de 6, 7 anos de idade. Ele, desde cedo, manifestou-se nele um câncer de difícil cura. E ele viveu a maior parte da vida dele no hospital, recuperando do câncer, tomando medicação, fazendo pequenas cirurgias. Mas chegou um dia que não dava mais para segurar o Bill. Não tinha remédio que segurasse, o câncer avançou demais, ele entrou em estágio terminal. A mãe, no hospital um dia de manhã, o médico a chamou e mostrou para ela o exame, falou assim: olha, o seu filho não tem no máximo uma semana de vida. E ela não sabia como falar aquilo para ele, ela não tinha ideia de como que ela ia dar notícia para o menino. Então ela entrou abatida, cabisbaixa, no quarto, e o Bill falou assim: mamãe, eu vou morrer? Ele falou assim: olha, tudo indica que sim. E aí ele falou assim: puxa, mamãe, eu queria tanto ser bombeiro da cidade de Los Angeles. Eu queria tanto andar naquelas viaturas, com a sirene ligada, socorrendo as pessoas, socorrendo os acidentados, apagando incêndios, tirando animais em situação de risco, um gato no telhado, um gato na árvore, um cachorro que se perdeu, a gente achar a família dele. Então esse era o sonho daquela criança e ele jamais tinha falado isso para a mãe. Ele reencarnou com aquela vontade de ser bombeiro e ela, desesperada, não sabia o que fazer, ela chorando muito, ela não aguentando aquela situação toda, ela foi para o corredor e ela teve uma pequena ideia. Ela ligou para o Corpo de Bombeiros, atendeu o comandante da companhia mais próxima lá ao hospital onde ela estava, Capitão James, e ela contou a história. Falou: capitão, aconteceu isso, a situação é essa. E o capitão falou assim: olha, a senhora está me pedindo então que eu vá fazer uma visita a ele, tá? Mas eu posso fazer um pouquinho mais. Daqui a 10 dias nós vamos formar a primeira turma de bombeiros voluntários da cidade de Los Angeles. Se o nosso pequeno Bill quiser, ele poderá ser então intitulado o Bombeiro Mirim. Ela falou assim: mas capitão, ele só tem 7 dias no máximo, o médico já falou que em 7 dias ele não sobrevive. O capitão falou assim: fale para ele que se ele sobreviver até o dia da formatura, ele será intitulado Bombeiro Mirim. Ela voltou para o quarto, falou para ele, ele se sentiu radiante. Todos os seus índices melhoraram durante aqueles dias, ele é ansioso, eram 10 dias. Ele é ansioso todo dia, se estabilizou. Os bombeiros foram lá, fizeram a medida dele, conversaram com o médico, né, o chefe lá da ala de tratamento de câncer, e ficou combinado que a ambulância iria com todo o suporte possível com os médicos. E aí naquele dia, na formatura, a ambulância chega, desce o menino numa cadeira de rodas, fardado de bombeiro, com capacete de bombeiro, e ele é intitulado o primeiro bombeiro mirim da história da cidade de Los Angeles. Foi uma alegria geral, aquele menino estava radiante, não se aguentava em si, não se recusou a tirar aquela farda e voltou para o hospital com aquela fardinha, e foi uma alegria geral. Passados uns 2 dias, ele deu uma recaída muito forte e eles então perceberam que era a hora que ele estaria desencarnando, mas que ele estava segurando o desencarne, que ele estava segurando no corpo. A mãe, desesperada, liga de novo para o capitão James e fala: capitão, mande um bombeiro aqui para que Bill possa se despedir de um companheiro de farda. Aí o capitão fala assim: eu posso fazer, mãe, mas eu posso fazer um pouquinho mais. Fale para os funcionários da diretoria do hospital não se assustar. Daqui a pouco estamos chegando ali. Menos de 10 minutos depois, toda a companhia de bombeiros estava
em volta do hospital, sirene ligado, caminhões, pipa, caminhões de socorro, ambulâncias, toda aquela companhia, mais de 100 homens ao redor do hospital. Um caminhão com a escada Magiros para, a escada se eleva até a janela do quarto onde estava o bombeirinho Bill. O capitão vai naquela escada, sobe, entra pela janela, olha para aquele menino e fala assim: vá, pequeno bombeiro Bill, e fale para Deus que enquanto tiver fogo do ódio e do rancor na terra, nós estaremos apagando com a água do amor. E naquele instante, aquela criança entrega o seu corpo à terra e parte para o plano espiritual. E nos deixa essa belíssima história de vida, e que a gente sempre lembra que podemos fazer um pouquinho mais pelo próximo do que nos está sendo pedido. A pessoa pede um bom dia, você pode dar um bom dia com um sorriso, um bom dia com um abraço, um bom dia com carinho. Então nós sempre podemos fazer um pouquinho mais. E lembramos dessa criança, né, que veio para ensinar a todos nós. Aqui na cidade de Barra Mansa tem uma história também muito bacana de um jovenzinho. Ele, com 5 anos de idade, ele já frequentava a evangelização, então a mãe tinha que levá-lo, né? Era uma mãe um pouquinho complicada, cheia de problemas. Então aquela mãe o levava para ele poder fazer a evangelização na Cruzada dos Militares Espíritas de Barra Mansa. Ele desencarna aos 5 anos de idade de câncer e a mãe abandona o centro espírita. Um dia, aquela mãe acorda de madrugada e vê o seu filho sentado na beira da cama, meio tristonho. Ela falou assim: meu filho, o que você quer? Ele falou assim: olha, mãe, eu só aceitei reencarnar porque eu não precisava mais, para que a senhora fosse para a doutrina espírita para resolver os seus problemas. E a hora que eu desencarno, quando eu vi que a senhora já estava na casa espírita, o plano espírita falou: olha, não precisa ficar mais ali. Porque espírito elevado, a gente só fica o tempo necessário. A gente que está ficando careca, velho, cabelo branco quando tem cabelo, né, Zé Carlos? É porque a gente não aprendeu ainda. O espírito que já aprendeu só fica pouco tempo. E aí ele falou assim: eu fiquei esse tempo, quando eu vi que a senhora foi para a casa espírita, eu desencarnei. E de repente a senhora sai da casa espírita. Então volte para a casa espírita, porque a senhora precisa muito de lá. Então essas crianças, elas vêm nos fazer um chamado, né, para que possamos então nos melhorar, para que possamos acertar o rumo de nossas vidas. A manhã de sol despontava no horizonte. O grupo de ex-pescadores, cobradores de impostos, estava à beira do lago Genezaré. O sol brilhava na água, deixando-a de tom dourado, misturando-se com a areia ao longe. Simão, Pedro, estava tristonho, tinha saudade de Jesus e caminhava cabisbaixo. Ao longe, observa alguém se aproximando, de túnica branca, alva, linda, e se aproxima dele quando ele reconhece o meigo Rabi da Galileia. Quando o mestre olha para ele e fala: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E aponta para os outros apóstolos. E o Simão fala: sim, mestre, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. E logo em seguida vem a segunda pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Simão Pedro se lembra então naqueles instantes dos momentos difíceis, desde as 3 negativas que fizeram naquela noite em que o galo cantara. Lembra de toda a perseguição do Sinédrio aos cristãos novos. Lembra de todas as dificuldades que eles iam passando.
E quando vem a terceira pergunta, assim como as três negativas: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, que te dei a vida. Tu que tudo sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Então, se Jesus adentrasse agora em nosso lar, eu acho que ele falaria a mesma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. E que sejamos nós instrumentos da paz divina na terra. Não somos espíritos perfeitos, não somos espíritos, né, de obras grandiosas, mas somos espíritos simples que já entenderam a palavra do Evangelho de Jesus e que tenta se renovar a cada dia, renovando-nos com o Evangelho de Jesus, e procuramos errar menos. Quando formos utilizar o descanso do corpo físico, jamais deixemos de pedir para trabalhar, pois o trabalho é que nos glorifica. É no trabalho, no plano espiritual, que entendemos a dor alheia, que entendemos as dificuldades e que damos utilidade ao tempo em que o nosso corpo está descansando. Somos espíritos revestidos num corpo de carne. Nós não somos um corpo de carne que possui um espírito. Nossa vida é no plano espiritual, não é no plano encarnado, mas aqui depende a vida que teremos mais adiante, quando vier a hora de nosso desenlace, que não deverá ser lamentado, afinal de contas terminou nosso tempo aqui. Acabou, estamos livres, vamos para o plano espiritual, vamos trabalhar, vamos aprender, vamos estudar, vamos preparar a próxima encarnação. E assim, fechando esse ensino, que possamos, com as nossas pequenas ações diárias, promover a paz mundial, promover a concórdia entre as pessoas. E uma frase muito bacana de Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela, e ela disse: a paz começa com um sorriso. Então, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado a todos, aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir mais adiante. Não se esqueçam de dar um joinha, de curtir a nossa página do Facebook e, se possível, né, que possa lá no YouTube, que essa palestra também será colocada no YouTube do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que possa se inscrever no nosso canal para que a gente tenha um alcance ainda maior das nossas palestras, que vão acalentar as pessoas. Então agradecemos muito as pessoas que estiveram conosco hoje. Uma boa noite, muita paz a todos.